Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo, meus irmãos, ao canal Verdadeira Graça. Graça e paz para todos vocês, desse que vos fala, Nilson Queiroz. Eu estou muito feliz, porque o que nos traz felicidade é o nosso Deus. O que nos traz felicidade, nossa saúde, nossa família, a união, a força, isso nos traz felicidade. Eles cantam um cântico que diz: Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Se você tem Cristo verdadeiramente, não um religioso, mas tem Cristo na sua vida. E o título da mensagem que eu tenho para nós é essa: não seja um pessimista, mas sim um realista. É isso, esse é o título da mensagem e é o que eu sou. Eu não sou pessimista, mas sou realista. Gosto da realidade. Eu não passo pano na cabeça de ninguém. Eu não tenho aquele negócio de jeitinho. Se não for, deixa de ser. Porque Deus jamais passou a mão na cabeça de alguém. Deus, quando Moisés disse para Deus, quem era Moisés? Era um homem que falava com Deus face a face. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. O único profeta que falava com Deus face a face. E Moisés, certa vez, disse para Deus: Senhor, se não for com nós, se o Senhor nos abandonar, nos deixar, porque Deus disse para Moisés: eu não vou mais com este povo, porque vocês conhecem a história, eu não preciso nem entrar. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus andava durante o dia numa coluna, ou isso é, numa nuvem, para fazer sombra, porque o deserto era muito quente. O povo andava na sombra, olha que maravilha. Mas de noite, aquela nuvem transformava numa coluna de fogo. Para quê? Para clarear o povo, porque o deserto é uma escuridão que você não enxerga um palmo à frente do nariz. Então aquela coluna de fogo iluminava todo o arraial. Então o israelita estava contente, mas Deus se indignou e disse: eu não irei mais com este povo. E Moisés disse: se o Senhor não for mais com este povo, não for mais conosco, risca o meu nome do livro da vida. Ele pensou que Deus ia falar: não, Moisés, você é diferente, você é especial, jamais eu farei isso com você. Moisés, todo aquele que pecar contra mim, e eu risco o nome dele do livro da vida. Pronto, a resposta. Davi não era o segundo coração de Deus? Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração. Quando Davi pecou com Betseba, o que fez Deus? Bah, em Davi. Deus não perdoou. Então, assim, são todos realistas. Porque a maior parte desses camaradas que se colocam como pastor, o problema deles é dinheiro. Eles não querem saber da vida particular da pessoa. O que a pessoa faz? Eles querem saber do seu dinheiro. Desde que você leva o seu dinheiro lá, para isso está tudo bem. A sua vida particular pouco importa. Você pode viver até de ponta cabeça, viver do jeito que você quiser viver. E se alguém vir falar alguma coisa, isso. Por quê? É isso. Então, meu irmão, talvez você fale assim: mas irmão Nilson, por que você é tanto contra as igrejas? Você é contra os pastores, os bispos, os apóstolos. Irmão, eu sou contra uma coisa que não existe.
Como é que eu vou ser a favor de uma coisa que não existe, biblicamente falando? Porque religião é criada por quem? Quem criou a religião? Foi o próprio homem. Porque nesta palavra, neste livro, não existe religião. Existe movimento. 5:30, 32 de Atos chama esse movimento. Então, quando Jesus veio, ele encontrou dois movimentos, saduceu e fariseu. Mas aonde nasceu a igreja de Cristo? A igreja de Cristo nasceu através do apóstolo Paulo. Porque a palavra igreja vem do grego, igreja, sai para fora. Sair para fora de dentro do movimento religioso, isso é, do movimento de Moisés, que o povo era escravo ali dentro. E quando o apóstolo Paulo, depois dele transformado, Jesus chamou aquele povo. Vinde a mim. Ele não está falando hoje, esses movimentos. Aí, irmão, tá dizendo, você que fica no bar bebendo, você que fica numa vida, aí e tal. Jesus está dizendo, não, Jesus não está falando nada. Nós viemos existir 2000 anos depois. Isso está falando para o seu povo. Vocês estão dentro da lei aí, debaixo desses 613 mandamentos de Moisés aí. Vem a mim. Me segue. Quer conhecer a verdade? Vem comigo. Eu sou a vida. Vocês não chegam a lugar nenhum dentro dessa lei. Porque eu sou a verdade, sou a vida e ninguém vai. Não tem como ir a Deus, ao céu, se não for por intermédio de mim, mas eles não quiseram saber. Então, voltando. Bom, Nilson, mas eu vejo você fala muitas vezes contra a religião, contra as várias denominações, fala contra pastor. Por quê? Bom, porque eu sou realista. Eu não tenho que agradar homem nenhum, não tenho que agradar religião nenhuma. Mas você é contra, irmão? Se eu tivesse poder, se eu fosse um homem que tivesse poder numa nação como o Brasil, eu fechava todas. Não ficava nenhuma denominação aberta. Fechava todo e pegava todos esses chefes, esses donos de coisa, colocava tudo na cadeia. Que é o que eles merecem, é isso. Porque são enganadores, são mentirosos, porque isso aqui não existe. Em lugar nenhum deste livro mandou ir de abrir congregação. Deus não levanta pregador. Deus mandou essa ordem, foi lá para os 12. Acabou, porque nós olhamos para o livro, no capítulo 8 e versículo de número ali 11 de Hebreus. A ninguém mais falarei mais no meu nome. Não fale mais de mim ao seu filho, nem ao seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Então Deus proibiu para parar de falar. Todos me conhecerão. Então não tem esse negócio. Não, mas Jesus mandou. Mas ali está dizendo, a ninguém mais falarei. Nem para o seu próprio filho. Você conhece Deus, você sabe quem é Deus. Deus é isso. Nem para o seu filho. Nem para o seu próximo, seu vizinho, tal. A ninguém, desde o menor ao maior, a ninguém deve falar mais sobre mim, porque todos me conhecerão, diz o Senhor, está ali. E aí? Então, por isso que eu digo, para que servem as religiões? Para complicar a mente do povo. Qual a diferença que tem uma religião e um presídio? Um presídio onde as pessoas são aprisionadas, estão presas ali dentro. Porque elas fizeram alguma coisa fora do normal. Eles talvez tenham culpa daquilo que eles fizeram. Saíram fora do que ordena os mandamentos dos homens. E por isso eles estão ali pagando um preço. 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos ali dentro. E eu pergunto,
E a religião? É a mesma coisa. As pessoas estão ali dentro presa por quê? O que ela fez de errado? Nada. Mas ela se torna prisioneiro. Como aquele povo se tornaram prisioneiro, mas são devedor. Talvez assaltaram, roubaram, mataram, estruparam, fizeram alguma coisa de errado. Então, eles estão ali dentro porque deve ao Estado. Mas e aqueles que estão presos dentro de uma religião? O que eles fizeram? Nada. Simplesmente foram enganados, foram levados, são escravizados, lavaram a mente deles e eles passam a doar tudo. Eu vi agora uma reportagem, acho que ontem eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que chegou com psicóloga próxima. A moça entrou. Qual é o seu caso? Ah, eu estou com estresse muito alterado. Mas por quê? Porque eu dei minha casa, a única casa que eu tinha, eu doei para a igreja. E hoje eu estou pagando aluguel, eu não estou conseguindo nem pagar aluguel, eu não tenho mais como. Eu falei assim, bom, para começar, você não está estressada só por causa da casa, não. Você já está estressada antes, porque quando uma pessoa está no bom senso, jamais pode fazer uma coisa dessa. Como é que você pode pegar a única casa que você tem e dar para uma instituição? Então é o que nós vemos hoje. Por quê? Porque lá as pessoas estão presas. Quem está num presídio está preso, mas sabe que vão sair dali por intermédio de um advogado, ou o tempo que ele cumpriu, ele sair dali dentro, sai livre. Mas quem está dentro de uma religião nunca, só pela misericórdia de Deus, como tirou eu, tirou minha esposa e tirou milhões, graças à graça, que hoje as pessoas são libertas. Hoje a gente tem nojo, eu tenho dó, ao mesmo tempo nojo desses movimentos que continua. Aí hoje é uma facilidade, porque antigamente o povo precisava ir no rádio, pagar um programa caro do rádio para poder divulgar suas mentiras. Hoje ele abre um canal, coisa mais fácil, e divulga a mentira dele para o mundo inteiro. Hoje está muito mais fácil você conseguir atrair essas pessoas sem custo nenhum. Então é por isso que eu tenho que defender as pessoas e tenho que ser contra essa pilantragem que está dentro desses movimentos que se chamam de igreja, porque eles defendem a sua denominação, defendem os seus líderes, como seus líderes são homens de Deus, são homens não me relem, não me toquem, enquanto são as piores criaturas que existem, são eles, são piores do que aqueles que estão nos cárceres presos, são esses que estão em cima dos púlpitos das denominações, porque eles usam o nome de Deus para enganar o povo. Isso nos fere. Então, como hoje eu, graças ao bom Deus, sou liberto, você que está me assistindo, que é da graça, está liberto, mas há muitas pessoas que estão me assistindo, que ainda é do sistema, fica revoltado. Ah, irmão Nilson fala muito contra pastor, muito contra igreja. Não existe, irmão, pastor. Pastor é quem cuida de ovelha. Quem cuida lá de ovelha que está lá pastoreando, como no caso de Davi, ali defendendo, se uma ovelha sumisse, ele ia em busca daquela ovelha perdida e trazia. Esse sim, esse é o bom pastor. Se for possível, a vida dele, Jesus disse, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O que ele quis dizer com isso? Que se um leão, um urso chegasse, um lobo, ele ia defender a ovelha, ainda que ele custasse a vida. E hoje, esses camaradas, se estiver em cima do púlpito, ali, falando, e chegar um camarada lá com uma arma em punho, nós viemos aqui para determinar, matar fulano de tal, assim, assim. O que eles fazem? Não, eles entram na frente. Mata eu. Eu dou minha vida por ele. Ele é a minha ovelha. Ele é um dos meus. Então eu dou minha vida. Sabe que existe isso? Você já viu alguma vez algum desses consistido de pastor, de bispo, de evangelista, de missionário, de apóstolo, dar vida para o membro?
Não. Por quê? Porque eles não têm nada, são homens ateus, homens que não acreditam neste livro, homens que não acreditam no que se prega, homens que não acreditam em Deus. O negócio deles é dinheiro. Então é por isso, meu irmão, por isso que eu te dou a mensagem é essa. Eu não sou um pessimista, mas sou realista. Gosto da realidade. Você não veio bajular movimento nenhum. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu volto a falar de novo, já falei e volto a falar. Você vê esses escândalos dentro desses movimentos chamados evangélico, que eu não chamo de evangelho. Não adianta eles quererem mudar o nome. Porque antes era protestante, e protestante era crente, 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 e de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, agora eles começam a falar, somos evangélicos. Para mim são protestantes, protesta contra essa verdade. Então você olha para a igreja católica, ela não mudou. Ela continua sendo a mesma igreja católica. Ela não teve mudança. E esses movimentos, cada um é dono da sua. A igreja católica é uma só no mundo inteiro. Agora, esses, cada um tem a sua. Na esquina tem um, com uma placa lá, na outra esquina tem outra, aqui na outra tem igreja, eu conheço aqui. Uma de frente com a outra. Uma vizinha da outra. Uma levanta o som mais alto para poder cobrir o som da outra. Mas, irmão, nisso, eu poderia ir lá até filmar. Põe ela no celular e mostrar para vocês, mas eu não vou fazer isso. Veja, de frente uma com a outra, do lado da outra. E aí? Por quê? Porque esse povo, o negócio deles é o quê? Então, meu irmão, minha irmã, eu falo, você que está me ouvindo, você vai sempre me ouvir eu falar. Jamais eu passo a mão na cabeça de algum desses camaradas chamado pastor, ou bispo, ou apóstolo. Jamais eu passo a mão na cabeça de qualquer denominação, que para mim, denominação, esse povo devia estar na cadeia e essas coisas tudo fechada, transformar em escola, em postinho médico, em hospital, em outras coisas, mas menos isso, porque isso não transforma ninguém. Eu falei numa mensagem passada e volto a falar. A cadeia não transforma ninguém. O senhor fica lá 10, 15, 20 anos preso. Quando ele sai de lá, ele sai fazendo a mesma coisa que antes fazia. E a igreja, a pessoa fica 20, 30 anos lá dentro. Quando ele sai, ele volta para o bar, volta à prostituição, volta a fazer tudo que ele fazia. Porque a igreja não muda. Porque quem muda é o Espírito Santo. Porque é o único. 8:26. O Espírito Santo é o único que intercede por vós diante de Deus. É o único que pode entrar na vida do homem e matar todo aquele desejo maligno. Maligno, que eu quero dizer, é desejo mau que está na vida do homem. Ele pode ser um homem ou uma mulher transformada através do Espírito Santo. Meu irmão, fique com esta palavra. Medita no que eu disse. Seja um realista, não um pessimista. Graça e paz para todos vocês. Goodbye.